mas nunca incluíam jovens nessas discussões. E então era sempre, os jovens vão ser os mais afetados, os jovens são a geração do futuro, não é? Sobre as alterações climáticas, mas depois nós nunca estávamos envolvidos nas discussões ou nas consultas. E então este grupo de jovens em 2019, 2020, decidiu criar então o que eles chamam da comunidade lidera. Um grupo de jovens que já trabalham ou estão de alguma forma relacionados com o trabalho na área ambiental, não tem que ser necessariamente, mas tem algum tipo de ligação, que juntos têm esta missão de acelerar a transição climática em Portugal. É o nosso foco. E como é que nós fazemos isso? Temos aqui 3 eixos. Conectar, portanto, somos uma rede hoje em dia de 49 jovens e, portanto, temos este chamado networking, em que nós partilhamos competências, experiências, contactos, conhecimento. Temos o informar, que é um eixo mais indireto, ou pelo menos mais interno nosso, em que nós tentamos fazer esta troca de saberes entre os membros, e depois o capacitar, portanto uma vertente mais exterior, ou seja, a comunidade tem tanto conhecimento, imaginem, são 49 jovens a trabalhar em diversas áreas, desde pessoas que trabalham em ONGs, pessoas que são jornalistas, pessoas que trabalham em Sustainable Finance, alterações climáticas, economia circular. Portanto, nós temos este caldeirão de conhecimentos e nós achamos que precisamos de capacitar. E um dos exemplos que eu vou dar hoje é na área da capacitação. Ui. Não? O meu slide seguinte, na verdade, são um conjunto de imagens que eu queria vos mostrar sobre vários momentos que a comunidade lidera já esteve. Como vocês podem ver, são sempre muitos momentos, seja na natureza, seja fora dela, em que há momentos de partilha de informações, capacitação dos próprios membros e para fora. Aqui na imagem do canto direito, foi num dos nossos, na entrada de novos membros, fizemos uma sessão, por exemplo, numa zona verde em Lisboa. Na fotografia à esquerda, estamos a ser capacitados por uma professora universitária, a professora Júlia Seixas, que veio como se dar um chão comum sobre alterações climáticas a todos os membros da comunidade. E na foto aqui em cima à direita, queria destacar porque foi a entrada de novos membros, portanto, quase todos os anos entram novos membros, para nós termos sangue novo, e este foi um dos momentos de entrada dos 19 novos membros da comunidade, porque nós temos assim é uma característica que às vezes é um pouco chata, só podem ser membros da comunidade pessoas até aos 35 anos, inclusive. A partir daí as pessoas tornam-se amigos e então também estão perto da comunidade, mas não fazem parte da comunidade per si. E portanto, queria só demonstrar aqui os vários momentos, e tive que selecionar porque havia muitos, em que nós realmente estamos juntos e achamos que juntos é que a comunidade faz diferença. Um dos exemplos que eu gostava de dar antes de passar para a parte de capacitação e que aconteceu, na verdade, com o governo, foi a nossa capacidade com o conhecimento que temos, de podermos ajudar na criação de políticas públicas. Isto é super importante porque é aqui que nós achamos que fazemos mesmo diferença. E então nós participámos nesta unidade de missão chamada Novo Pacto Verde. O Novo Pacto Verde pretendia ser um plano ecologicamente sustentável para médio e longo prazo, e nós fizemos parte deste grupo de vários ministérios, sociedade civil e academia, e o que nós queríamos era ter este plano e que ele fosse ecologicamente responsável. E queríamos fazer tendo algumas bandeiras-chave, que estão ali na última imagem, que era ter ações ou medidas baseadas em ciência climática, amplificar a voz da sociedade civil e, sobretudo, dos jovens nestes processos, obviamente, colocar princípios de transição justa também no processo e promover a participação interdisciplinar, porque muitas vezes, quando estamos a fazer processos de política pública em ambiente, só estão lá pessoas que sabem sobre ambiente. E nós achamos que é necessário ouvir vários tipos de intervenientes. Uma das ações em que mais nos destacamos foi nas sessões de participação pública. É muito importante estarmos no Ministério a trabalhar com os ministérios, é muito importante termos experts da academia, mas é importante pessoas. E então esta foi uma das 12 sessões que nós fizemos pelo país inteiro, foi um périplo muito interessante, que fizemos com o apoio de vários níveis de organização política, desde CCDRs, a CIMs, a câmaras municipais, e o que nós quisemos fazer, e vocês podem depois com o QR Code ver o policy brief, pronto, portanto o resumo,
E nós estivemos a ver as ações, estivemos a ver porque é que chegámos a este ponto, porque o que acontece no Alentejo não é igual ao que acontece na zona de Lisboa, e queríamos saber das pessoas, e posso-vos dizer que houve pessoas individuais a ir às nossas sessões, não só pessoas de ONGs, de partidos políticos, etc., que relataram-nos os problemas, mas também as soluções. Isto depois foi tudo compilado e temos relatórios para todas as regiões, o que é incrível porque são muito adaptadas ao contexto de cada um. Portanto, é um exemplo muito prático que eu queria também deixar e que a comunidade conseguiu fazer parte. E pronto, e agora fazemos o apelo que seja implementado pelo governo. Pronto, portanto, por favor, não deixem ficar na gaveta. Um dos outros... Oi, desculpem, ficou aquela bola. Um dos outros projetos, que é este que eu quero mesmo focar hoje, é o nosso projeto de formação de jovens para jovens. Muitas vezes as formações são dadas por experts para jovens. E nós quisemos desafiar esse chavão e dizer, não, nós temos jovens, líderes, não é, na comunidade, que sabem imenso e esses jovens podem partilhar conhecimento com outros jovens. E é muito mais interessante porque nós falamos a mesma língua, nós percebemos as dificuldades, nós podemos fazer coisas de forma bastante mais informal. E, portanto, a Fundação Carlos de Gulbenkian veio falar connosco e disse, nós sentimos que há aqui um gap, portanto, há aqui jovens, sobretudo jovens universitários, que entram na universidade e têm o seu caminho muito trilhado, e não pensam que podem trabalhar noutras áreas, como por exemplo na ambiental. Portanto, um advogado pode trabalhar na área ambiental, não é? Não tem que ser só um engenheiro do ambiente ou um engenheiro florestal. Uma pessoa de design e de comunicação pode trabalhar na área ambiental. Uma pessoa de serviço social pode trabalhar na área ambiental. E nós precisamos de todos. E, portanto, há um gap na preparação dos jovens que devem ser também, obviamente, aqueles que devem agir em prol das alterações climáticas ou contra as alterações climáticas. E este, então, foi o nosso ponto de partida. A primeira edição foi uma experimentação, na verdade, e eu deixei aqui os resultados só para vocês verem a evolução do projeto. Portanto, tivemos em Lisboa e em Leiria, e como vocês podem ver, numa tivemos 55 participantes e noutra 17. E isto mostra claramente que as pessoas até estão interessadas, mas há poucos fóruns e também, quando vão, não percebem bem a ligação e, portanto, às vezes nem sequer se inscreviam nas sessões. Mas também, as que participaram, tivemos este feedback. E uma das coisas que eu acho muito interessante foi as palavras que usaram, o informativo e o inspirador, e o necessário, o trazer várias perspectivas da comunidade. Porque num só dia, por exemplo, trouxe o evento, eles tiveram coisas tão diferentes como ciência climática, empreendedorismo, sustentabilidade corporativa, teoria da mudança, pensamento sistémico. Ninguém tem isto na universidade. Acho que toda a gente que já andou na universidade sabe que ninguém tem. E, portanto, o que nós quisemos trazer foi conhecimento que não está disponível e que nós achamos que devia estar disponível nas universidades. E vocês o que podem ver é que aqui houve um mix entre experts, portanto, professores, ao mesmo nível que os jovens. Portanto, o Francisco, que faz parte da comunidade, ele não é um docente da universidade, mas falou ao mesmo nível que o docente, ok? Com a mesma importância. E isto para nós foi super importante, nivelar os membros com os professores ou os experts nestas sessões. E acho que isso foi importante também para mandar uma mensagem aos jovens de que tu sim tu sabes muito, pode ser partilhado e interessante para outras partes, ok? E que tens uma voz e não és uma pessoa desorganizada e que não sabe o que é que quer fazer da vida, nada disso. E, portanto, a comunidade tenta muito, muito, muito trazer isto. Esta primeira edição foi muito pequena e nós pedimos à Gulbenkian para conseguirmos fazer uma segunda edição e quisemos ser um pouco mais disruptivos no sentido de vamos sair de Lisboa, porque também temos esta noção de que muita coisa acontece na zona de Lisboa. E então, lá fomos nós viajar pelo país. E então fizemos o nosso roadshow, como nós chamamos, e então estivemos em 5 cidades diferentes, em Faro, em Évora, no Porto, no Minho e em Ponta Delgada. Foi super importante também conseguir ir a uma das ilhas. E neles tivemos, obviamente, o mesmo tipo de sessões que tivemos na primeira edição. Adaptámos os conteúdos, tínhamos formulários de feedback e adaptámos as sessões ao feedback que nos foi dado pelos jovens, de queremos coisas mais práticas, não queremos só blá blá blá, portanto queremos coisas em que nós podemos pensar e discutir convosco, para ser diferente do modelo do ensina e recebe. Portanto, eu ensino e tu recebes a informação. Portanto, era muito mais uma troca. Nesse sentido, eu queria mostrar um vídeo, podes passar, por favor? Um vídeo de resumo de uma das sessões, esta foi no Porto, em que um dos Climate Use aconteceu. Penso que irei fazer mestrado nessa área, portanto, tenho interesse pelos palestrantes, pelas temáticas que vi no programa.
trazer um bocadinho de informação e acho que é também uma temática que tem sempre bastante evolução e acho que é sempre uma boa forma de nos mantermos a par, tendo em conta a possibilidade. No fundo, servir aqui como uma ponte de informação entre o que consigo aprender hoje na minha academia, no meio académico, para fora. Vocês Acho podem que é ver muito vários isso. exemplos de membros da comunidade, portanto aqui não há experts, só há membros. Este é um exemplo daquilo que nós fizemos. Portanto, nivelar exatamente os jovens ao nível de experts, painalistas. Resultados que tivemos, por exemplo, com esta segunda edição. Como vocês podem ver, nós somos bastante transparentes sobre o que aconteceu, mas já podem ver que os números melhoraram bastante. Portanto, nós conseguimos ter 244 participantes, o que foi muito bom. Tivemos em várias partes do país, muito bom também para descentralizar a informação. E queria destacar aqui, na verdade, foi esta pergunta que nós também fizemos no formulário de feedback, que foi: gostarias que as temáticas relacionadas com a sustentabilidade fossem mais abordadas no teu curso universitário? 96% disseram que sim. E estamos a falar de pessoas realmente de cursos muito diferentes. Portanto, há uma necessidade de integrar temáticas sobre ambiente, alterações climáticas, ciência climática, o que quisermos chamar, dentro dos cursos universitários. Isto foi uma certeza. Claro que são 244 pessoas, mas temos a certeza que há realmente uma falha no ensino universitário e que por isso deve ser mesmo importante trazer estas temáticas para que os jovens percebam que, independentemente do curso que vocês tiram, vocês podem trabalhar nesta área e há oportunidades de trabalho nesta área. E os 49 jovens, agora 49 que fazem parte da associação, demonstram isso exatamente. Um dos outros feedbacks que nós também tivemos foi que não havia interligação dentro dos cursos às temáticas. Portanto, as pessoas estão a tirar o curso e sentem que o seu caminho é só um dentro daquele curso. E, portanto, aqui também tiveram, e foi uma das coisas que nós destacámos bastante, foi não só a parte teórica sobre os conteúdos, mas o percurso de cada membro. Portanto, cada membro tinha que dizer o que é que tinha tirado, em termos de licenciatura ou mestrado, e partilhado depois o seu percurso, porque ele é muito diferente. E, portanto, se calhar eu, que comecei como serviço social e agora trabalho em economia circular, e há pessoas que se calhar começaram em gestão e agora estão muito mais ligadas à gestão, mas na parte ambiental. E isso é possível de fazer e há abertura para tal cada vez mais no mercado de trabalho. E nós vemos isso. Uma das coisas que também fizemos aqui, que fez muita diferença, foi ter o chamado a rede de embaixadores. Portanto, pessoas jovens que estavam super motivados, portanto, o que nós chamamos já os crentes da nossa igreja, portanto, aqueles que já estavam super motivados e serem eles a falarem com os colegas deles também sobre o programa do Climate U, para eles perceberem porque é que era importante participar, ou pelo menos abrir um bocadinho a cabeça para este tipo de conteúdos. E foi super importante ter estes jovens, esta rede de embaixadores nas universidades. Agora, eu apresentei 2 edições e estas 2 edições foram no ensino universitário. E uma das coisas que nós nos questionávamos muito era: será que é só na universidade que isto acontece? Será que é só quando a pessoa está na faculdade que não tem acesso a estes conteúdos? E a resposta é clara, óbvio que não. Portanto, e acho que todos nós que passamos pela escola sabemos que quando estamos no ensino secundário, por exemplo, também não temos acesso a este tipo de conteúdos. Ninguém aqui, acho que posso dizer, ninguém aqui se calhar aprendeu grande coisa sobre alterações climáticas na escola. E então, este ano, e é assim a nova novidade, este ano nós vamos lançar a 3ª edição do Climate U. O objetivo é ser diferente, outra vez pegar nas aprendizagens do passado e melhorar o programa, e a ideia vai ser ter mais de 200 jovens, mas em processo quase de mentoria. Portanto, acompanhá-los durante o ano inteiro, não ser só uma sessão de uma vez que vamos à universidade. Portanto, acompanhá-los, dar formação, mas também promover e perceber se é possível discutir projetos locais. Portanto, estarmos em todo o país e termos os jovens a discutir connosco soluções para problemas que eles sentem no seu local. Mais uma vez, não são iguais, porque a realidade em Portugal é muito diferente consoante a região em que estamos. E, portanto, na verdade, nós lançámos as candidaturas na segunda-feira, e esta é a apresentação vá para o mundo, digamos. Então a ideia é ter mais de 200 jovens em qualquer parte do país, e a grande diferença este ano é que abrimos também para estudantes do ensino secundário. Portanto, vão ser estudantes dos 15 aos 35 anos. E nós achamos que pode fazer mesmo muita diferença, porque há jovens, muito jovens, digamos, que têm esta preocupação,
têm noção do problema e ainda não chegaram à universidade, mas se calhar é bom também para eles, lá está, antes de escolherem o curso, não ficarem restritos ao curso que está mais relacionado com o ambiente e dizer que as alterações climáticas ou o trabalho na área climática é para todos. E, portanto, partilho aqui a abertura também das candidaturas. Para quem nos está a ver online, podem ir ao Instagram do Lidera e ver lá o link de inscrição, portanto, dos 15 aos 35 anos, qualquer jovem que reside em Portugal, pronto, claramente. Depois podemos pensar numa coisa mais internacional. Pronto, e era isto que eu queria partilhar convosco. Queria só deixar aqui uma das outras imagens. Nesta imagem, nós fomos fazer uma ação com um membro da comunidade que tem uma associação no Norte. E uma das coisas que nós fomos fazer foi tirar espécies invasoras. Portanto, não tivemos só a plantar, tivemos a tirar espécies invasoras, também, que eu não sabia, acho que eram acácias, se eu não me engano. Eu também não sabia que era importante, foi uma coisa que ele me ensinou, por exemplo, a também tirar espécies que são invasoras no país. E, portanto, queria agradecer a oportunidade de partilhar o nosso trabalho. E passo agora para a Jéssica, que nos vai dar outro exemplo de outra forma de organização de jovens e de formação, também em Portugal, que é muito complementar à nossa e que achámos também era interessante partilhar palco. Obrigada. Podes passar para o... Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Não. Essa é minha. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Meu nome é Jéssica Lana. Eu sou membro da UPE, que é a Organização para a Promoção de Ecoclubes de Portugal. E esse ano eu estou como delegada da UPE aqui na COP. Eu vou apresentar um pouco, primeiramente, sobre a nossa associação, falar também as nossas áreas de atuação e também o projeto que nos trouxe até a COP. Eu vou começar falando um pouco sobre os ecoclubes. Os ecoclubes é um movimento juvenil internacional que começou na Argentina em 1992. Ele hoje em dia é presente em vários países e ele é mobilizando jovens a pensar globalmente e agir localmente. Algumas das nossas áreas de atuação é educação ambiental e literacia climática, formação juvenil e projetos Erasmus e também advocacia internacional na UNFCCC e COPS.
Agora um pouco sobre a OPE. A OPE veio através dos ecoclubes, é uma associação juvenil sem fins lucrativos que começou em 2007 em Portugal. É uma associação que representa e promove os ecoclubes através de um grupo de jovens que são dedicados à cidadania e educação ambiental, regeneração ecológica e também justiça climática. Aqui estão alguns projetos que a OPE desenvolve. Desenvolvemos muitos projetos no âmbito de educação ambiental e ativismo, como limpezas de praias, construção de jangadas. São jangadas que são construídas mesmo pelos ecoclubistas. São jangadas que descem no Rio Douro, passando mensagens relacionadas com ativismo climático, conscientização ambiental. Também dinamizamos sessões de defesa do clima, a parte também de intercâmbios internacionais, através do projeto Erasmus+, que acaba também sendo uma parte de capacitação desses jovens e também uma conexão com outras culturas, e eventos nacionais para a promoção de sistemas agrícolas, locais e biodiversos. Um dos projetos mais emblemáticos da OPE é o Porto Green, que é um projeto de restauro ecológico na Mata de São Brás, em Matosinhos, que o grande objetivo desse projeto é converter uma área da mata, que é uma área que está ocupada por espécies invasoras, em uma área de mata de espécies autóctones de floresta nativa. Também realizamos o Encontro Nacional dos Ecoclubistas, que é um evento anual, que acontece em Portugal, que junta todos os ecoclubistas com o intuito e objetivo de ter trocas, sinergias, conexões e também um momento mais descontraído de diversão para a gente se conectar entre todos. E também, como forma também de capacitação e projeto internacional, as parcerias que temos com os projetos Erasmus, são parcerias também com outras organizações, sempre trabalhando no âmbito ambiental, no âmbito de desenvolvimento profissional, no âmbito de desenvolvimento criativo e também do bem-estar. Agora eu vou falar um pouco sobre o projeto que nos trouxe até a COP e também a COP do ano passado, em Baku. É um projeto internacional, que é o Diálogo. É um projeto internacional promovido pela UAI, UFO Environmental Europe e pela We Are Tomorrow. É um diálogo globais sobre justiça climática. No ano passado, o projeto foi desenvolvido em 8 países do sul global e também da Europa, onde os jovens participaram de um projeto, de um ano de capacitação através de intercâmbios interculturais, e o grande objetivo desse projeto é a formulação de agendas climáticas nacionais para jovens que são apresentadas nas COPs. Essas agendas representam as perspectivas dos jovens sobre justiça climática, construindo sobre diversidade de suas experiências e visões para o futuro. Um dos principais objetivos, do projeto é a participação desses jovens durante uma jornada de 1 ano, abordando através de workshops, um acesso de workshops com temáticas sobre advocacia climática, comunicação intercultural, enfim, diversas temáticas relacionadas com justiça climática. A do ano passado, a agenda, o foco principal era a justiça climática. Também tem o intuito de capacitar esses jovens para ação climática e participação também política, e promover todos os anos, durante esse projeto, um dos objetivos é promover um diálogo nacional da juventude, onde serão um momento de partilha, é um momento também de cocriação de recomendações, no qual essas recomendações depois serão implementadas nas agendas nacionais da juventude. Que é exato, para a participação da COP. Aqui foi a nossa primeira edição, nosso primeiro diálogo, que foi ano passado, foi no Porto, no qual resultou, foi um dia de muita capacitação, de muitas trocas, de muitas sinergias, e também da construção de recomendações jovens e de todos os participantes para a construção da agenda do ano passado. As temáticas mais abordadas no ano passado foi mobilidade, gestão de recursos hídricos, gestão sustentável também de florestas e a biodiversidade, e a produção e consumo alimentar ecologicamente responsável. Aqui é a apresentação do nosso parceiro, que é o Brahmi, que faz parte da OPE também, em Baku no ano passado, no qual ele levou a nossa agenda da juventude, a nossa agenda nacional da juventude, que a temática principal era a justiça climática. E agora estamos no 2º ano consecutivo fazendo parte desse projeto, que é o Global Dialogue on Climate Justice e Nature-Based Solutions. Esse ano o foco, além de justiça climática, também trouxemos
a parte de soluções baseadas na natureza. Ambos os projetos, né, desenvolvido e promovido pela UAI, o Fundo Environment Europe e pela Real Tomorrow. Durante essa segunda edição, teve a participação de 10 países do sul global e também da Europa, que visa, mais uma vez, capacitar esses jovens para o processo de decisão climática. E a OPE, mais uma vez, deu continuidade nesse projeto, mais uma vez está a participar desse projeto, trazendo ainda mais, fortalecendo ainda mais o nosso compromisso juvenil para a transição justa e regenerativa. Durante o projeto esse ano, passamos por uma parte de formação e capacitação, e as temáticas mais abordadas foram justiça climática, equidade intergeracional, diplomacia climática e estrutura da UNFCCC, soluções baseadas na natureza e restauração ecológica, financiamento climático e inovação verde, e também comunicação, estratégia e advocacy política. Em agosto desse ano, a gente realizou o Diálogo Nacional Jovem pela Justiça Climática e Soluções Baseadas na Natureza, no Porto, onde contou com a presença de vários líderes, especialistas, investigadores, educadores, ativistas também, da sociedade civil, de várias regiões do país, no qual o grande objetivo, além da parte de capacitação, de trocas e sinergias, também era procriar recomendações que foram implementadas na nossa agenda deste ano. Além disso, na nossa sessão contou com uma parceria incrível com a Helicoi, no qual foi apresentado o projeto da Helicoi dentro do nosso evento, e as nossas recomendações, principalmente voltadas a soluções baseadas na natureza e também na temática de justiça climática, foram introduzidas na Carta da Juventude da Helicoi deste ano. Agora, voltando um pouco para a parte de soluções baseadas na natureza, né, são ações que são inspiradas nos processos naturais e ecológicos, que visam gerir esses ecossistemas, sempre tentando combinar integridade ecológica, inclusão social e adaptação climática. E, mais uma vez, o objetivo do projeto é elaborar uma agenda, depois trazemos a COP. Aqui é a nossa agenda deste ano, que a temática principal foi soluções baseadas na natureza. E durante o evento também, percebemos, através da comunicação com os jovens, com os participantes, com os especialistas, percebemos os maiores desafios que Portugal enfrenta hoje em dia, que são os incêndios florestais recorrentes, erosão costeira e perda da biodiversidade, também as desigualdades territoriais e socioeconômicas no país, financiamento climático, que muitas vezes são sempre destinados a grandes infraestruturas, dificuldade de implementação municipal da Lei de Base do Clima e a baixa participação juvenil em processos de decisão em ambientes como a COP. Nesse caso, a juventude propõe uma transição justa, regenerativa e inclusiva, porque sabemos que a justiça climática, a crise climática não afeta todas as pessoas da mesma maneira. Normalmente, as pessoas que mais sofrem com a crise climática são as que menos contribuíram para que ela aconteça. E do nosso processo de criação do diálogo e também da nossa agenda, hoje eu trouxe para mostrar para vocês as nossas principais recomendações. No âmbito de educação e literacia climática, é promover a formação, como até mencionado pela Marta anteriormente, formação em soluções baseadas na natureza em todos os níveis de ensino, trazer as temáticas de justiça climática, as temáticas relacionadas com alterações climáticas, com a crise climática, com a sustentabilidade, integrar esses conceitos nos planos curriculares nacionais e atividades de enriquecimento curricular. Também na parte de financiamento e desenvolvimento, aumentar o financiamento climático, principalmente para projetos, através de microfundos, né, que vão ser acessíveis para projetos liderados por jovens e também de comunidades locais. No âmbito do conhecimento tradicional e participação, assegurar a participação intergeracional e institucional da juventude em conselhos municipais do clima e ambiente, reconhecendo o conhecimento tradicional indígena e científico como pilares complementares da adaptação climática. E também, em relação às soluções baseadas na natureza, que foi a temática principal do nosso projeto, é criar um Conselho Nacional na Juventude para a Justiça Climática e Soluções Baseadas na Natureza, com ligação formal ao Ministério do Ambiente e Ação Climática, com o objetivo de garantir que a voz da juventude tem um papel decisivo nas políticas climáticas. A nossa conclusão é que a justiça climática exige muito mais do que metas, exige uma coragem política, exige participação inclusiva, compromisso intergeracional,
E a juventude portuguesa está aqui não só para a juventude portuguesa está aqui para construir soluções, não apenas para apontar os problemas, e acreditamos que as soluções baseadas na natureza pode ser um caminho realista, pode conseguir construir um caminho realista, justo, equitativo e regenerativo que tanto queremos e desejamos. Obrigada.